graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma programação da Igreja Batista Central de Adoração. E queremos compartilhar com vocês muita coisa boa, mas principalmente momentos marcantes na nossa vida, na nossa história, do último culto de celebração e adoração ao nome do nosso Deus. Queremos compartilhar com todos vocês parte do nosso tempo de adoração e também uma pequena parte da ministração da Palavra de Deus. Eu espero que vocês sejam abençoados. Nossa oração é que vossas famílias, a cada um que nos assiste nesse momento, seja tocado pelo Senhor e abençoado em nome de Jesus. Também nós estamos num momento muito especial, alguns projetos missionários. Existem dois que eu quero ressaltar nessa programação. Nós teremos no dia 15 de novembro, a partir das 9 horas, teremos nosso impacto missionário aqui em Santos, o Boi Missionário. Queremos convidar todos vocês também verão imagens dessa nossa programação, e eu quero dizer a vocês que tudo que vocês virem nessa programação é tudo gratuito, e é uma festa voltada para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Pastores, venham participar conosco. Há uma grande diferença nessa programação, porque nós teremos nossa marcha que intitulamos Marchando contra as Drogas, por conta de termos um trabalho missionário maravilhoso, onde procuramos resgatar vidas que estão envolvidas com bebidas, álcool, cocaína, o crack, famílias que estão destruídas por Satanás por conta das drogas. Nós estamos marchando na autoridade do nome de Jesus, marchando contra as drogas, exaltando o nome de Jesus, porque Jesus é a única resposta, a única solução para qualquer pessoa que esteja nessa situação. A diferença da nossa marcha para a marcha para Jesus, a tradicional marcha para Jesus, é porque ao encerrar a nossa marcha, nós damos um abraço no estádio da Vila Belmiro e nós celebramos. Há um almoço para todos vocês, estamos preparando um almoço para 3, 4 mil pessoas, churrasco, arroz, maionese, a sobremesa, algodão doce. Quem não come carne, não quer almoçar, tem hot dog, temos cerca de 1000 hot dogs para servir a comunidade. Venha celebrar conosco. Temos brinquedo para as crianças, temos assistência, toda uma assistência humanitária, social, jurídica, psicológica, odontológica, acuidade visual, corte de cabelo, aferição de pressão e muito mais. Estamos aguardando vocês e nós queremos compartilhar um pequeno vídeo com vocês. Estamos organizando essa festa para o povo de Deus, para o povo de Deus estar junto nesse dia e celebrando ao Senhor Jesus, mostrar a esse mundo que é possível o cristão ser crente, mostrar que nós podemos nos divertir, sabemos nos divertir, e o Senhor tem sido a nossa força, a nossa alegria. Eu quero convidar cada um de vocês. Portanto, meus amados, fique conosco nos próximos minutos, participe conosco dessa celebração e sejam abençoados em nome de Jesus. Como filho obedecer.
E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha a parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele que o beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando uma espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saísse com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes, contudo, para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e escribas. Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado entre os serventuários, queimando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todos os sinédrios procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Olha lá, se nós voltarmos, olha, também no versículo 56 agora. Lança os olhos lá no verso 1, no mesmo capítulo. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. O plano arquitetônico daquela turba de religiosa era matar Jesus desde o início. Antes de Judas querer já trair, ter a ideia brilhante, do ponto de vista maligno, de trair Jesus por 30 moedas, já tinha no coração dos religiosos o desejo de temos que arrumar um meio de matá-lo. Queriam matá-lo de todo jeito. No capítulo de João, vamos ver que eles querem matar também Lázaro, porque Lázaro é um depoimento forte de que Jesus é poderoso. Mas volta agora a 56. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro. Não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogar o sumo sacerdote. Ele disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunha? Ouvistes as blasfêmias que vos parece? E todos julgaram réu de morte, todos, 71 componentes do Sinédrio, todos julgaram Jesus réu de morte, condenaram Jesus, sentenciaram Jesus à morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram bofetadas. Com um beijo me trai, olha a senha. Com um beijo você me trai. E não foi um beijo qualquer, foi um beijo com ternura. Você pode interpretar também que ele beijou várias vezes, mas eu interpretei que ele beijou insistentemente, que também se encaixa na interpretação do original grego. Obviamente tinha um Pedro que queria cortar a orelha ali e tudo mais, mas a gente vai passar para frente. Meus queridos, naquele momento quando Jesus foi traído com um beijo, diz o texto, e nós lemos que todos fugiram. Olha ali, no versículo final, versículo 50, deixando todos fugiram. Todos deixaram Jesus. E Jesus foi levado para onde? É claro que os irmãos têm visto quando eu tenho estudado a palavra, trazer para a igreja. Então eu vou aproveitar os outros evangelhos sinóticos, para reforçar a ideia
e trazer nessa noite para a igreja o que aconteceu. Depois dali, a turba pegou Jesus e levou para casa, residência de Anás. Anás era sogro de Caifás. Anás era o sumo sacerdote aposentado jubilado. Já começa aí. Ele não poderia ter julgado por um sumo sacerdote jubilado. Ele não poderia ter sido julgado e muito menos condenado por um sumo sacerdote jubilado. O sumo sacerdote da época era Caifás, genro de Anás. Chegando ali na casa de Anás, isso por volta de quase meia-noite. Imaginem agora 600 soldados, e o texto diz que eles estavam marchando com tochas na mão, espadas e porretes. Acontece um episódio aqui muito interessante. Cadê aquele teu véu que vocês estavam gesticulando? Aí, dá aqui para mim. Imagine tarde da noite, incrível, esses dias na rua, um casal começou a gritar. Não sou Bispo Macedo, não. O casal começou a gritar e baixou o nível. Eu estava meditando na minha cama, minha esposa estava próxima de mim, e não precisava nem abrir a janela para ver a baixaria. Não dava nem para a rua estreita, minha janela fica na porta, na cara da rua. E foi uma vergonha. Não precisava nem sair para ouvir tudo. Imagine 600 homens marchando com porretes, 600 homens marchando com tochas. O texto diz, o versículo 51, que um jovem saiu somente com lençol. Seguia um jovem coberto unicamente com lençol. Somente com lençol. Cadê os discípulos? Os discípulos fugiram, mas um jovem, ele viu o barulho e começou a seguir aquela turba, aqueles 600 soldados, para ver onde é que ia dar. É bem provável que os soldados tivessem comentado alguma coisa: vamos até o jardim e vamos prender esse tal Jesus. E ele seguia Jesus, uma espécie de discípulo. E a Bíblia ensina, a Bíblia fala muito desses discípulos que estão cobertos de lençol, que estão nus, pessoas que seguem Jesus. Os discípulos que aparentemente são verdadeiros, que fugiram, grandes discípulos, seguidores de Cristo, que na hora da luta, da perseguição, juraram fidelidade. Todos traíram, todos eles traíram. Judas não era o pior do grupo. Judas não era. Judas teve a infelicidade de, num gemido de remorso, tirar sua própria vida, ou de permitir que Satanás usasse de maneira mais enfática. Mas todos os discípulos fugiram. Meus irmãos, quando eu medito na palavra de Deus, eu fico pensando, mas pai, se todos fugiram, quem sou eu? Sou melhor do que esses discípulos? Eu começo a tremer, gemer, chorar. Se os discípulos fugiram, quem sou eu no momento de angústia? Será que eu estou preparado para passar por uma situação como essa? Aí eu continuo lendo a palavra de Deus e vejo que tem agora um seguidor, alguém que segue Cristo, e ele está com um lençol. Todos que nós pensávamos que eles fossem fiéis, fugiram. E tem um que parece que é fiel mesmo, segue Jesus, mas se engana bem. Engana bem, aquele que persevera está continuando a seguir Jesus, mas ele está com um lençol. Um lençol. Ele está camuflado. O texto diz que esse único, os discípulos que aparentemente são verdadeiros, não estão seguindo Jesus porque fugiram. Mas um que tem a aparência de ser verdadeiro, ele está envolvido no lençol, enganando todo mundo. Por quê? Porque à noite, tarde da noite, a vestimenta hebraica, a vestimenta judia, era uma toga, uma espécie de toga. Ora, quem vai comparar um lençol com uma toga? Ele pensou assim: na escuridão não posso enganar todo mundo. Quantos de nós pensamos na escuridão? Ninguém vai notar que eu estou nu, porque era uma vergonha sair só de lençol. Mas ele pulou a janela. Eu não posso perder aquele tipo de acidente que tem na esquina, que você larga tudo para ver a desgraça. Eu quero ver essa desgraça. E esse seguia Jesus, pensando que ninguém ou interpretaria ou testificaria que ele estava despido. Mas num dado momento tira o lençol dele. Meus irmãos, quando nós estamos seguindo Jesus desnudo, o texto fala desnudo, ou no nosso linguajar, nu, só com lençol, o lençol cai. Mas sempre mais tarde o lençol cai. E quando o lençol cai, nós estamos nus. Isso é espiritual, meu irmão. Isso aí acontece. Olhem a Bíblia tem que ser aplicada. Quando isso acontece, somos nós. Como é que vamos ficar se a nossa capa cair? Se o lençol cair,
Nós estamos nus, como é que nós estamos diante de Deus? O que nós temos oferecido para Deus? Em Coríntios, o apóstolo Paulo vai falar que a nossa obra é prata, ouro, feno. E se alguém tem obra ouro, diante de Deus Pai, que é fogo, a sua veste vai ser purificada, porque o ouro é purificado. O ouro é purificado no fogo. Mas se suas vestes são feno, com ouro ela se consome, com fogo ela se consome. E nós vamos nos encontrar nu diante do Pai. Obrigado, gente. Esse único discípulo estava seguindo. Tiraram e falaram assim: não tem como você seguir a Deus nu. Ou você segue realmente, ou você vai seguir com lençol, ou você vai ser envergonhado no caminho. Tiraram o seu lençol, e o texto diz que ele fugiu. Levaram agora Jesus para a casa de Anás. Na casa de Anás, eu, obviamente, como estou citando, separei alguns textos para você que gosta de acompanhar. João capítulo 18, verso 24. Da casa de Anás, levaram para a casa de Caifás. Agora sim, o sumo sacerdote. Do Evangelho de João, capítulo 18, verso 24. Só que, quando chega na casa de Anás, Jesus, ele interrogado por Anás. E Jesus não responde nada. Mas quando chega na casa de Caifás, agora no Sinédrio, e é convocado toda a comitiva, que são 71 fariseus, saduceus, escribas, que vão julgar agora Jesus, já na calada da madrugada, levantaram agora um julgamento fora de hora. E na lei judaica, ninguém poderia ser julgado na véspera de Páscoa, véspera de feriado, e muito menos condenado. Já estava tudo errado, era fora de hora, quebrando a lei, e tinha que ter pelo menos 2 testemunhas contra, e nada encontraram contra Jesus. Não conseguiram arrumar nada contra Jesus. Aí o sumo sacerdote, o líder então, Caifás, ele pega agora e ele dá um checkmate do ponto de vista dele. Chega para Jesus e fala assim: tu és o Filho de Deus? Porque nada encontraram contra Jesus, nada. Tinha que ter pelo menos 2 testemunhas, não encontraram nenhuma. Agora tinha que apertar a coisa. Caifás agora dá uma de frente com Jesus, fala assim: ó, tu não és o Filho de Deus? Diga, conjuro-te diante do Deus vivo, se tu és o Filho de Deus. Jesus olha para Caifás e fala assim: eu sou. Eu sou a expressão que o judeu não usa. O eu sou foi a palavra do Deus vivo, lá em Êxodo capítulo 3, para Moisés. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, o caráter de Deus, a origem de Deus, Deus falou assim: diga a Faraó que eu sou, enviou a voz. Então, desde ali então, o povo hebreu naquela época, depois o judeu, nunca usou essa expressão. E Jesus se revelou como Deus vivo ali. Ele falou aquilo que o hebreu não fala. Falou: eu sou. E desde agora, vereis o Filho de Deus vindo nas nuvens com poder de glória. Diz a palavra de Deus que Caifás rasgou as suas vestes, expressão de escândalo, de blasfêmia, de ter ouvido uma blasfêmia contra o Deus vivo. Diz a palavra de Deus que Caifás rasgou as suas vestes, gritou bem alto, induzindo toda a comitiva, todo o sinédrio: não resta mais nada, esse é réu de morte. E todos eles, na palavra do líder, condenou Jesus à morte. Todos. Na lei judaica era necessário 2 testemunhas para condenar alguém à morte. 2 testemunhas. No entanto, na palavra do líder, escandalizou-se, blasfemou, digno de morte, condenou Jesus à morte. Mas naquele momento, nós já vimos isso em muitos missionários que passaram por aqui, tipo do Miguel Zuber, que é um grande missionário nosso, que muitas vezes foi torturado assim. Naquela hora, os soldados do templo começaram a cuspir em Jesus, colocaram um saco na sua cabeça, encheram ele de bolacha, de tapa, de soco e pontapé, e com um saco na sua cabeça, com seus olhos impossibilitados de ver, eles falaram: agora profetiza, quem foi que te bateu? E Jesus começou a apanhar ali. Só que naquela época, Jerusalém era uma província de Roma, era uma espécie de colônia de Roma, o poder era romano. E o judeu, ele tinha um poder parcial, limitado, ele não tinha poder de condenar ninguém à morte. A lei judaica dizia que podia ser uma blasfêmia, condenar à morte por apedrejamento. E mesmo assim teria que ser condenado debaixo de 2 testemunhas e seria morto 24 horas depois.
Nisso já é de madrugada. Jesus estava pagando em torno de 1 hora da manhã. Só que eles não têm autoridade para condenar ninguém à morte. Aí Caifás manda Jesus para Pilatos, porque Pilatos era o governador da Judéia. Pega e envia Jesus para Pilatos e pede que ele seja sentenciado à morte. Queremos que ele seja sentenciado à morte. Pilatos interroga Jesus, mas Pilatos não viu nada que condenasse Jesus à morte. Pilatos teve uma brilhante ideia então. Mas sabe o que é? Eu vou dar uns tapas nesse camarada, vou bater nele para ver se acalma o furor, a ira desses judeus que querem matar esse indivíduo, Jesus Cristo. Eu vou bater nele, vou judiar dele para ver se satisfaz a vontade de vingança, de maldade no coração desse povo. E aí eu vou soltar Jesus. Pilatos manda espancar Jesus. Manda espancar Jesus, ele apanha. Só que Pilatos pega e fala assim: olha, da onde é Jesus? Aí o pessoal fala assim: é da Galileia. Opa, há um defeito aí na competência. Não é da minha competência, isso é competência de Herodes, é jurisprudência de Herodes, não é minha. Então Pilatos vê uma saída, manda naquela madrugada. Ele já tinha passado na casa de Anás, na casa de Caifás, na liderança de Caifás, na casa de Pilatos. E aí então Pilatos manda Jesus para a casa de Herodes, que é o rei da Judéia. Herodes é um bobão. Herodes, quando vê Jesus, fica todo contente. Puxa, quanto tempo queria estar cara a cara com você, queria ver você fazer algumas coisas, faz algum milagre para mim, por favor. Jesus não dá para brincadeira, mas ele pega alguém e fala para Herodes: Herodes, ele veio aqui para ser julgado, já foi condenado lá, num julgamento forçado, falso, armado para matá-lo. De lá condenaram ele à morte. O sumo sacerdote Caifás condenou à morte, mandou para a casa de Pilatos. Pilatos falou que não é jurisprudência dele, mandou para você. Mas como para mim? Você está louco? Manda de volta para Pilatos, problema dele. Chegando para Pilatos de novo, Pilatos assim: que é isso? O que eu fui arrumar para a minha cabeça? Aí Pilatos fala assim: olha, ótimo, eu tenho jeito de soltar ele, vou soltá-lo. Vou soltá-lo porque na lei desses judeus assassinos dizem que eles têm uma anistia de um bandido, um preso pode ser solto nesse período de Páscoa. Um pode ser solto, então eu vou alegar essa lei deles e vou soltar Jesus. Quando os cabeças da multidão que queria matar Jesus souberam dessa história, começaram a gritar sozinho lá fora: solte Barrabás! Solte Barrabás e mate Jesus, crucificam, crucificam. E aquela multidão começou desesperadamente a gritar: crucificam, crucificam. Jesus já tinha apanhado na dependência de Caifás, já tinha apanhado a segunda vez. Aí Pilatos tenta soltar um e o pessoal fala: não solta ele não, solta Barrabás. E Barrabás era um assassino, Jesus não tinha nada que condenasse Jesus. Aí ele volta, Pilatos volta e fala: rapaz, não consigo soltar você, não vejo nada que condene esse homem. E lá fora aqueles gritos: crucifica, crucifica e crucifica. Pilatos volta de novo e fala assim: olha, tem que soltar porque não tem nada, solte Barrabás. Até que os irmãos conhecem a história, e Pilatos pede então uma bacia de água. Pilatos fala claramente para a multidão e fala assim: olha, vocês estão loucos? Vocês estão doidos? Vai matar um inocente, vai soltar um bandido. Não havia nada que condenasse Jesus, mas o ódio daquele povo religioso, a cegueira espiritual era tão grande, eles queriam a morte de Jesus a todo custo. Pilatos fala assim: olha, eu tenho que ilustrar, como eu ilustrei aqui com o Filéu, obrigado Emerson, com o lenço, tem que ter algo palpável, algo visível, para que o pessoal guarde que isso não é comigo, não tem nada a ver comigo, isso é com vocês. E o povo gritava: crucificam! Desesperadamente, euforicamente, gritando: mata, mata, crucifica, solta Barrabás. Eles só queriam a morte de Jesus, mas nada interessava. Então Pilatos pede uma bacia d'água, lava suas mãos, fala assim: eu estou limpo desse sangue, estou lavando as minhas mãos, um símbolo, não tem nada com isso, vocês estão sentenciando, não sou eu, de que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. O povo estava tão
fechado para com as coisas de Deus? Amados, será que nós não passamos por situações como essa? Será que às vezes nós estamos tão fechados para as coisas de Deus, perdemos a visão, às vezes nós temos contra as coisas de Deus? Será que nós conseguimos distinguir ou discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é? O que estamos fazendo com as coisas de Deus? Olá, meus queridos, estou aqui para convidar todos vocês para participar conosco no dia 15 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, do Boi Missionário. A concentração será às 9 horas da manhã, onde sairemos para uma grande marcha que intitulamos Marchando contra as Drogas. E um grande diferencial da Marcha para Jesus é que, ao retornarmos, nós daremos um abraço profético no estádio do Santos Futebol Clube, orando por toda a Baixada Santista. E depois nós não encerraremos as atividades, porque serviremos um precioso, delicioso churrasco para toda a comunidade. Estamos preparando refeição para mais de 3.000 pessoas, haverá brinquedos, assistência humanitária, e é muito importante que o povo de Deus esteja presente. Venha, traga seus pastores, traga a sua igreja, pastores amigos, traga toda a sua família, venha almoçar conosco, haverá muito brinquedo, muita coisa boa e o melhor, tudo gratuito para abençoar o povo de Deus e a Baixada Santista. Eu conto com cada um de vocês até o dia 15, se Deus quiser. E é sempre bom compartilhar com todos vocês um tempo especial, tempo bom que Deus tem nos dado. E eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a sua audiência, a sua oração. Temos recebido o retorno de pessoas carinhosíssimas, comentando nossa programação, nossa simples e humilde programação, mas sabe, é feita com muito amor para glorificar o nome de Jesus, para exaltar o nome de Jesus e consequentemente abençoar a sua vida, seu ministério, sua família. Portanto, meus amados, eu quero estar orando nesse momento, agradecendo a Deus por esse tempo, intercedendo a Deus pela sua vida. Vamos orar juntinhos? Ó Pai, obrigado Deus Pai, pela Tua graça, pelo Teu poder. Obrigado Senhor, porque podemos celebrar o nome do nosso Deus, Senhor e Criador. Obrigado Pai pelas vidas que nos assistem diariamente nessa programação. Obrigado pelas almas que o Senhor tem alcançado. Senhor, eu quero celebrar, adorar, glorificar o Teu nome. Mas eu quero também, Senhor, interceder. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a vida dos Teus filhos que nos assistem agora, cada família, cada casamento, cada pai, cada coração de mãe que esteja agora angustiado pelos seus filhos. As bênçãos do Senhor sejam sobre essa família. Abençoa os pastores e líderes, os ministérios, os mais diversos ministérios que nos assistem diariamente. Seja na vida dos Teus filhos, ó Pai. Prospere e abençoa, assim oro, agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima programação, se Deus permitir.